Dedicação e superação são palavras fortes que fazem parte da história do nosso entrevistado de hoje. Tudo isso, aliado às aulas do Gran Curso Online, ajudaram João Marcos, médico, a passar em alguns concursos públicos. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Rafael. Obrigado ao Gran Curso pela oportunidade e pelo convite de estar aqui para contar um pouco da minha história e dar algumas dicas para os concurseiros que sonham em ingressar num serviço público. Bom, sua história de dedicação começa antes mesmo de você ter prestado o primeiro concurso ainda na adolescência. Uma história de superação. Quando começou essa dedicação em estudar, em perceber que um cargo público seria o início de uma carreira? A dedicação, ela veio desde de muito cedo, né? Desde da adolescência ali. Quando eu prestei a primeira prova, né, que eu me dediquei a uma prova de bolsas, né? Tudo começou com 14 anos, né? Onde eu queria estudar numa escola melhor, num colégio particular, já pensando no melhor para o meu ensino, né? E aí eu prestei esse concurso de bolsas com uma vaga, uma bolsa de 100%, e passei, né? Tinham quase 1000 candidatos aí. Permaneci nessa escola, né, por 3 anos, pelo todo o meu segundo grau, e sempre prestando essa mesma prova no final do ano, e eu obtive esse êxito, né, de conseguir o primeiro lugar, né. Família muito simples, né, eu venho de uma família de 3 irmãos, né, que são a minha família é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, uma história muito humilde, né. Para você ter uma ideia, quando eu nasci, meus pais contam que eles não tinham condições de nada, não tinham condições nem de comprar roupas para mim, né? Minha mãe me embrulhava ali, recém-nascido ainda, em alguns panos, e eu dormia numa bacia, para você ter uma ideia. Então, desde pequeno eu sabia que só o estudo me faria chegar em algum lugar, visto que nós não tínhamos condições financeiras, né? Terminei o segundo grau, né, nesse colégio. No terceiro ano eu decidi fazer medicina e muitas pessoas acharam que aquilo era loucura, que aquilo era uma perda de tempo e que eu não conseguiria por vir de uma família muito pobre, né? E me dediquei e no final do ano, no final do terceiro ano, sem ter feito cursinho, nada, eu consegui aprovação para medicina na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Esse foi, assim, foi um momento ímpar na minha vida, porque ali eu sabia que eu estava conseguindo, começando o meu sonho, né? Meu sonho de me tornar médico, né? Nesse período você chegou a prestar alguns concursos públicos? Prestei ao final do sexto ano de medicina, né? No curso, o Aham. curso são 6 anos, então aos 23 anos eu prestei o primeiro concurso público para clínico geral em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né? E passou de primeira? E passei de primeira. E no ano seguinte, né, em 2009, eu prestei o concurso para residência médica, né, que nós médicos prestamos para especialização, né. E aí eu passei em primeiro lugar na primeira fase da USP de Ribeirão Preto para especialidade de ginecologia e obstetrícia, que foi a que eu me formei, né. Posteriormente a isso, em 2011, eu fui para Campinas, né, também através de um concurso público para ginecologista em Campinas, São Paulo, né, e depois, em 2014, eu cheguei a Brasília, né, Então até aí já foram 5. até aí tinham sido 5 5 no total, concursos a né, aprovar. cinco concursos, E né. você chegou a ficar em todos eles, não? Então, não, nesses eu prestei Tipo, foi passando em um, vou ficar e nesse, passando outro, não, vou pro outro. Foi assim, não? Né, eu ficava algum tempo, tomava posse Passava no e outro passava no outro e e ia já... trocando, né? E fui fazendo Todos, as trocas. todos eles você prestou aulas, participou estudou em escolas para isso, não? Como Gran Cursos? Não, eu estudava sozinho nessa época, né? E tentava me preparar conforme o edital mesmo, realmente, né?
E aí, o Gran Cursos eu conheci em 2014. Aqui em Brasília. Aqui em Brasília. Quando eu me mudei para Brasília, eu percebi que é a cidade dos concursos, né? E a preparação da população aqui é muito intensa nessa área, né? E aí, a partir daí, conheci as aulas do Gran Curso Online. Eu sempre gostei de videoaulas, né? E deu certo. Eu prestei o concurso da Secretaria de Saúde aqui do DF, né? Fiquei em primeiro lugar para ginecologista, né? E no HFA também, entrei em primeiro lugar na minha área. Assumiu os dois também? Assumi os dois, trabalhei nos dois concursos, né? E mais recentemente fiquei em primeiro lugar no TJDFT, também no cargo de ginecologia, né? Prestei concurso das carreiras policiais, né? Passei na Polícia Civil de Goiás e Polícia Civil do Distrito Federal também, né? Ou seja, estudando no Gran Cursos Online, você passou em mais 5. Foram em mais cinco concursos, né? Desde que eu cheguei a Brasília, né? Agora, quando você saiu lá da sua cidade, no interior do Mato Grosso do Sul, veio para Brasília, você lá teve que abandonar os concursos, que você estava já nomeado. Isso, né? O cargo que você já estava nomeado, no último. Sim. Como é que você aliou? Você chegou aqui em Brasília, você começou a trabalhar em hospitais particulares. Isso. Comecei a trabalhar nos hospitais da região aqui, né? Como é que foi essa união de trabalhar como médico, às vezes prestando plantão, estudar e ainda estudar em um cursinho? Então, eu sempre fui uma pessoa muito organizada, né? Eu sempre procurei organizar o meu tempo, né? O tempo, infelizmente, a gente não consegue aumentar, né? Então, você precisa organizar tudo que você precisa fazer ao longo do dia, né? E eu sempre tive isso comigo, né? Trabalho o dia todo, né? E chego em casa no fim da tarde, começo da noite, né? Também tem um momento de descontração, eu brinco com a minha filha, né? Converso com a minha esposa, né? Pergunto como foi o dia dela e a gente se intera muito bem. E depois disso eu sempre separo 1h30, 2 horas para os estudos diários mesmo, né? E o que é o mais importante, ao meu ver, é você estudar pouco, mas todos os dias. E aquele pouco tempo que você estuda, nem que seja 1 hora, tem que ser intenso, né? Tem que ser bem concentrado, longe das distrações de redes sociais e tudo mais, né? E esse pouco tempo era quanto tempo, aproximadamente? Por volta de 1, 2 horas, né? Todos os dias? Todos os dias. Além do cursinho? E assistindo às aulas do Gran Cursos Online, né? Procurando fazer os resumos e às vezes lendo algumas leis, né? E procurando livros, alguma base mais teórica ali também, né? E como é que você fazia para superar a questão das dificuldades, certas limitações com relação aos conteúdos? Eu assisto às aulas, né? Que ali as aulas são bem programadas, né? Os conteúdos são em cima dos editais, né? E realmente eu percebo que os professores eles selecionam os assuntos que mais caem em provas, né? E aí alguma dúvida que eu vinha a ter, eu pesquisava na internet ou então mesmo em livros, né? E principalmente ali o conteúdo de direito, como eu sou médico, né? Direito não tem a ver com a minha área, né? Então você tinha uma certa dificuldade nessa área? Tinha uma certa dificuldade e aí eu sempre fui uma pessoa que claro, as pessoas elas têm várias técnicas, né? Tem gente que gosta de mesclar vários conteúdos, várias matérias no mesmo dia de estudo. Eu não, eu já prefiro estudar um conteúdo, uma matéria, por exemplo, direito penal. Esgotar o direito penal, nem que isso leve 1 semana, 10 dias, mas esgotar aquele assunto para depois passar para um outro assunto, né? Então, sempre bem organizado para poder engavetar bem todas as dúvidas que eu tinha, né? Fazendo a pesquisa e fazendo um estudo bem concentrado. Mas você também não perdia o foco daquelas matérias, conteúdos que você tinha uma certa facilidade? Não. Essas matérias eu sempre
estudava, né, e fazia os meus resumos ali e tratava da mesma forma do que aquelas outras que eu tinha mais dificuldade. Inclusive, uma matéria, raciocínio lógico. Raciocínio lógico é uma matéria que é a dificuldade da maioria, pelo menos que eu converso aí, que prestam concursos públicos. Eu superei isso estudando, né, me dedicando por muitos dias, né, até entender mesmo. E aí, a partir do momento que eu consegui entender e engavetar aqueles assuntos ali, tudo passou a ter um desenvolvimento melhor, né? E aí, quando lançam os editais, eu acabo tendo uma facilidade um pouco maior, porque eu me dediquei mesmo um tempo àquilo ali, né? Porque o que muita gente acaba errando quando estuda para um concurso público é que, se ela tem dificuldade numa matéria, ela deixa aquela matéria de lado. E realmente é o contrário que você tem que fazer. Você tem que se dedicar àquilo que tem mais dificuldade, né? Porque o mais fácil, vamos assim dizer, o que você tem mais facilidade, basta uma revisão ou um estudo mais rápido que você vai assimilar o que precisa realmente, né? Entendi. Vamos lá, me ajuda nos cálculos aqui. Pelos cálculos que eu fiz aqui de cabeça. Foram 5 concursos com aprovação, sem concurso, sem prestar cursinho, nada. Isso. Só a sua dedicação, sua metodologia ali, sua rotina. Isso. E 5 concursos com aprovação, com apoio das aulas do Gran Cursos Online. Isso mesmo. Qual a diferença que você sentiu? A diferença é na programação do conteúdo, né? Então, assim, muitas vezes você estudando sozinho, você não tem muita noção do que cai mais ou aquilo ali. Às vezes você perde um tempo maior achando que aquela matéria, aquele conteúdo daquela matéria tem uma relevância muito grande para a prova e não tem tanta, né? Agora, as aulas do Gran Cursos Online, os professores eles fazem baseados nas provas de concurso público. Então, aquele conteúdo ali é o que realmente aparece com maior número, com mais relevância nos concursos públicos, né? Então, são bem objetivas realmente, né? E dúvidas, lacunas que surgem, aí não tem jeito, você tem que buscar no material mais específico, né? Se caso elas surgirem, né? Porque muitas vezes a própria aula ela já resolve bem. E são aulas rápidas, isso que é bom, são aulas de 20, de 30 minutos, então você consegue ali, em pouco tempo, extrair o cerne do que cai realmente nas provas de concurso público. Entendi. Você já tomou posse no Tribunal de Justiça do Distrito Federal? Não, ainda não. Ainda não. O concurso ainda deve ser homologado e deve iniciar já a chamar para a entrega dos documentos. Então, hoje você está trabalhando em qual concurso que você prestou? Atualmente eu trabalho no Hospital das Forças Armadas, né? Então, você está no Hospital das Forças Armadas. Quando você for nomeado para tomar posse, você vai tomar posse no Tribunal de Justiça? Vou tomar posse no Tribunal de Justiça e devo continuar também nas Forças Armadas, porque o meu cargo de médico ele permite o acúmulo, né? Vamos lá, falar um pouco dessa prova do Tribunal de Justiça, que tem um grande interesse por muitos concurseiros. Sim. Qual foi a dificuldade que você sentiu na hora da prova? Mesmo com toda essa esperteza, essa dedicação, essa inteligência, claro que você olhou a prova e viu, não, vamos ver aqui, eu acho que eu estou sentindo um pouco de dificuldade em algum conteúdo. Foi na área de Direito? Não. Não, direito eu... Já estava mais superado. Já estava mais superado, né? Foi como eu disse, são matérias assim que não tem a ver com o que eu faço no dia a dia, então eu procurei estudar de uma forma mais intensa, né? Então, a partir do direito, eu tinha me preparado bem, né? Agora, sim, informática é algo também que é outra, junto ao raciocínio lógico informática, acho que é a dificuldade da maioria dos concurseiros, né? Então, foi um conteúdo que eu senti um pouco mais de dificuldade ali, também por ser algo que eu não atuo, né, diariamente com essa... Eu não trabalho na área, então é mais complicado realmente, né? Você chegou a pegar outras provas do Tribunal de Justiça, refazer essas provas, fazer os simulados do Gran Cursos Online? Fiz. Eu sempre procurei separar, normalmente final de semana, que é quando eu tenho mais tempo, né? Sentar e me concentrar 4 horas fazendo a prova
como se tivesse no dia realmente, né? Então isso é muito importante. A resolução de exercícios também é outro fator que ajuda muito, né? Para você já direcionar para aquela banca, né? Porque muitas vezes você sabe o conteúdo, mas você não sabe o que a banca quer dizer, ou então as pegadinhas dela. Então é importante também o candidato se atentar a isso, estudar um pouco a banca, procurar saber como são suas provas, o que ela cobra, e resolver provas anteriores é fundamental também na preparação. Você já falou que você era muito organizado com relação a essa dedicação aos estudos. Mesmo com isso, o que o Gran Cursos contribuiu para você? Já que você já tinha essa rotina, esse hábito de estudar, ter um horário, ter um foco, aí ver o Gran Cursos online, o que te ajudou, agregou? Ele agregou muito na própria organização, né, do site, né? Porque quando você adquire um pacote, né, por exemplo, vamos supor o pacote do TJDFT. Então ali ele já vem as matérias básicas, os módulos separados ali por aquelas matérias e tudo baseado no edital, né? Então facilita muito, né? Você já acaba englobando realmente o que cai na prova, né? E vai seguindo sempre aquela sequência do site. Então acho que isso foi fundamental e inclusive me ajudou a organizar os meus estudos, né, no dia a dia. Você está estudando para algum concurso ou já pensa em parar por aqui ou não? Se você pintar um outro, você vai fazer. Viciou no negócio, né? É verdade. Não, continua a preparação, né? E acho que assim, o grande, o que os concurseiros de Brasília, e acho que no Brasil todo, né, almejam é o concurso do Senado, né? Você já está pensando no Senado agora? Eu penso no Senado. É algo que você tem que fazer uma preparação a longo prazo, né? É mais difícil. Continuo estudando diariamente, né? E assim, muitas vezes, o que também me ajudou muito para o concurso do TJDFT foi que eu estudava independente de ter ou não edital de algum concurso que eu quisesse fazer, né? Então, quando lançaram esse edital, eu fiquei sabendo em cima da hora, né? Eu realmente, embora nos sites, né, eu já percebia, o próprio Gran Cursos fazia propaganda de que ia sair, o edital estava iminente, né? Eu não foquei nele, né, até sair o edital. Quando saiu, como eu já vinha estudando por si só as matérias básicas, né? Então, essas matérias que eu já havia me preparado foi mais uma revisão. Então, isso me ajudou bastante. Porque matérias muito específicas, como regimento interno, por exemplo, demandaram muito tempo de preparação e é bem complicado mesmo, né? Então, o regimento, eu lembro que eram 250, 270 páginas, né? E também, seguindo as aulas ali, as explicações do professor Francion foram fenomenais, foram excelentes mesmo para o concurso público. Você passou no primeiro concurso com 23 anos. Hoje você está com quantos anos? 31. 31 anos, 10 concursos públicos, você foi aprovado. Muita gente que está assistindo essa entrevista deve estar pensando assim, muitos concurseiros principalmente. Nossa, 10 concursos públicos. Nessa idade, também é um dom, não é só questão de estudar, ter uma rotina. Qual o recado que você dá para esses concurseiros? O recado que eu dou primeira coisa, né? Organização. Isso é fundamental, né? O tempo, né? Nós temos que otimizar ao máximo, né? E para isso você tem que ser uma pessoa organizada, tem que separar um horário ali, que seja, como eu falei, que seja 1 hora apenas, né? Mas 1 hora bem dedicada aos estudos, bem concentrado, muitas vezes vale mais do que quem estuda 6, 7 horas. Porque o cérebro, ele cansa. Chega um momento que ele cansa mesmo, né? E a pessoa já não assimila mais como deveria, né? Isso é fundamental, né? Segunda coisa, é você também descansar a mente, né? É muito importante. Praticar uma atividade física é fundamental, né? E ter a família ao lado, né? Porque a família, ela faz parte do processo, né? Dedicar o tempo aos filhos, quem tem, né? Esposa, namorado,
mesmo lá em casa, na minha residência, minha esposa me dá muita força e ela me incentiva bastante. E eu sempre mesclo as minhas atividades, né? Foi como eu falei, brinco com a minha filha, converso com a minha esposa, tudo tem seu tempo, sua hora, né? E tem um momento ali que eu reservo para me preparar para estudar para concurso público, né? Ou seja, se é dom ou não, é preciso estimular isso, né? Estimular e muita dedicação, né? João, muito obrigado pela presença, pela participação, por contar essa história, compartilhar um pouco dessa história e essas dicas para quem está se dedicando, como você se dedicou nos concursos públicos. Muito obrigado. Muito obrigado a você e muito obrigado pela oportunidade aqui. Espero que a minha história incentive os candidatos e acho que o grande recado aí é não desistir, é continuar se dedicando, porque a todo momento tem gente que entra e sai da fila. Concurso público é uma fila, então tem gente entrando e saindo. Se você permanece nessa fila, permanece se dedicando, a sua hora vai chegar. E ele tá pegando essa fila agora do Senado, né? Quem sabe? Então atenção você concurseiro, ó, mais um concorrente aí, 10, ele quer o 11º agora. Muito obrigado, viu? Valeu, obrigado a vocês.